Bueno sempre foi muito parceira, entregou com muita Obrigada. competência, com uma beleza extraordinária. E são pessoas maravilhosas, então trabalhar Obrigada. com gente boa é tudo de bom. Não é detalhe, não é um luxo você fazer um bom ambiente de aprendizado. Faz parte do resultado que você quer obter. Da transformação. Então, a gente, com as nossas funções aqui, a gente tem essa missão. Temos né? mesmo. Tudo que a gente vai fazer é que as pessoas sejam tocadas, sejam transformadas e veja que a riqueza está no outro, né? Da gente poder trabalhar junto, da gente poder evoluir como sociedade juntos, né? Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um episódio da ArxiCast. E, gente, para contextualizar, a ArxiCast faz parte da nossa plataforma de educação, que é a Arxi Educação em Arquitetura Cenográfica. Se você ainda não segue a gente, por favor, estamos em todos os canais aí nas redes sociais e aqui principalmente. Deixa a sua inscrição, deixa seu like. Não, faça a sua inscrição, deixa seu like, ativa as notificações. E claro, o que a gente pede sempre, comente, faça perguntas, interagem aqui com a gente, porque é sempre bom, o algoritmo entende que o nosso canal tem alguma relevância, certo? Então, a partir disso, né, Bueno, hoje temos aqui Olha, um isso episódio muito especial. a gente até precisa entender como que nós vamos falar. Bom, assim, eu acredito que como toda pessoa, né, assim, na vida precisa, vamos supor, de uma orientação na sua trajetória de vida, Hum, né? Nós da Bueno também, para a gente se tornar alguém na vida, a gente precisou de né, assim, ter uma boa orientação na nossa agora eu trajetória. entendi o A contexto, nossa boa. escola, onde a gente teve um aprendizado muito grande, né, com uma orientação e com uma orientadora. Muito bem, entendi. Aqui está a nossa orientadora, que foi referência da nossa educação, né, Que empresarial, alegria. né, Patrícia Badanais. Seja Muito bem-vinda. obrigada. Seja Eu bem-vinda, tô até emocionada Paty. porque vocês são referência para mim. Eu adoro vocês. Vocês são inspiração. Ai, Paty, Vocês são nossa. inspiração. Estou muito feliz de estar aqui por essa oportunidade. Então, como o Bueno disse, meu nome é Patrícia Badanais. Hoje eu trabalho com design de experiências educacionais na Escola do Caos. Mas eu venho de uma trajetória de 25 anos na HSM, onde eu realizava os eventos da HSM e principalmente o evento chamado HSM Expo, que hoje vocês conhecem como HSM+. Então, até 2022, eu fui produtora desse evento e a Bueno sempre foi a escolhida para embarcar com a gente em todas as aventuras visuais, cenográficas. Né, Paty? Ai, que aventura! Tudo que a gente sempre pensou e bolou, a Bueno sempre foi muito parceira, entregou com muita Obrigada. competência, com uma beleza extraordinária. E são pessoas maravilhosas, então trabalhar Obrigada. com gente boa é tudo de bom. Que delícia. Obrigada, Paty. Obrigada pelo carinho. O Bueno falou muito acertadamente, né? Às vezes, muito por trás dos bastidores, você, né, Paty? Durante muitos anos, mas vinha uma orientação sempre do além, assim, não, a Paty que é desse jeito, ela pensou nisso, eu falei, gente, que mulher é essa, né? Que referências, né? Que Sabe repertório, né, aquela Paty? voz do além que fica assim, você fala, tem alguém falando comigo. Aqui a gente nunca sabe quem é, né? É uma frequência. Foi fenomenal, uma experiência e tanto. A gente fez desde a primeira edição HSM, Sim, então foi foi. um privilégio, uma honra, né, Paty? Porque Verdade, não é verdade. fácil, porque a gente sabe que às vezes é mais fácil você fazer novos projetos para novos clientes do que repetir novas edições. Os desafios sempre aumentam a muito, régua né? aumenta, né? Aumenta muito. É. Mas antes da gente falar de toda essa nossa experiência, de tudo isso que a gente viveu junto, que não vai dar para, né, desvincular uma coisa a outra, Paty, o nosso canal ele tem muito a ver com a sinergia com quem está do outro lado. Muito da inspiração, muito para tentar mostrar portas de acesso a esse nosso ecossistema tão amplo, que aqui a gente se intitula como arquitetura cenográfica, que a gente parte do princípio que o projeto de tudo determina todas as necessidades e é como se fosse um maestro, a gente fala que, né, quem está ali no projeto é como se estivesse maestrando mesmo uma orquestra para que tudo ande de forma muito sincronizada. Sim.
Só que quando a gente fala sobre isso, Paty, normalmente, e os nossos alunos trazem muito isso pra gente, eles acham muito misterioso, muito complexo o negócio que a gente atua, né, Bu? Que normalmente não sabe nem por onde começar. Aí eu Uhum. adoraria, me parece um lugar de criação, me parece um lugar de liberdade criativa, de atuação, mas por onde eu começo? Então a gente tem trazido profissionais que possam mostrar todas as vertentes de atuação, para também não ficar só no nosso olhar, sabe, Sim, Paty? uhum. Então, mostrar Isso é esse importante. ecossistema de todas as vertentes é uma das ferramentas que a gente achou através do podcast. Uhum. Então, a gente gostaria muito que você contasse toda a sua trajetória profissional, para que sirva de Uhum. inspiração e de possibilidade para quem estiver vendo você Joia. aqui. É. Conta tudo, o palco é seu, Paty! Gente, eu sempre estava falando com a Leila e com o Bueno aqui antes de começar, que para a gente fazer algo muito especial, a gente precisa ter repertório, né? E eu comecei muito cedo, muito menina na HSM, eu entrei na área de publicidade, né, na área editorial, e eu já curtia muito naquela época o design da revista, toda a parte de ilustração da revista, a editoração, a gráfica, né. Eu comecei na HSM cuidando da impressão gráfica da revista na gráfica, e era fotolito ainda na época, né, uma coisa que talvez as pessoas que estão ouvindo nem saibam o que é, né. Então eu sempre gostei muito de entender o que tinha por trás de uma boa produção, seja ela qual fosse. Eu entrei produzindo revista e depois eu fui por muito tempo, gerente de novos produtos na HSM. Então eu tive uma experiência muito interessante em criar produtos, embalar e comunicar produtos para o mercado B2B. E depois eu assumi a área de marketing, foi quando eu me tornei gerente, depois diretora de marketing. Aí, novamente, tendo que entender muito o consumidor, né? Quem eram os participantes dos nossos eventos, quem eram as empresas que compravam os nossos eventos, né? E por que que as pessoas compravam. Então, assim, a minha função no marketing era como que a marca HSM deveria se comunicar com esse mercado B2B e qual seria a nossa relevância para eles, né? Então, eu trabalhei bastante tempo como diretora de marketing e concomitantemente como diretora de eventos, né. Então eu digo que quando a gente, prepara um evento, prepara um produto, porque eu trabalhei muito com produto também, você tem que partir sempre da dor que esse produto e que esse evento vai responder. Parece que é um lugar tão comum, né, você fala: "Ai, mas partir da dor". Se você acha que você não sabe muito por onde começar, comece pelo problema que você quer resolver. Eu sempre digo isso, Sensacional, né. perfeito. É o problema que você quer resolver. Você vai criar um produto, o que esse produto vai resolver? E para qual pessoa? Aí você vai começar a pensar qual é a pessoa que eu vou atingir. Estava lendo um artigo esses dias super legal, se eu não me engano é da Harvard Business Review, que fala o seguinte: o mercado está mudando um pouco de você definir personas e você definir comportamento do consumidor. E que a gente está migrando muito mais agora para a gente poder entender o comportamento das pessoas que te compram. E não necessariamente todas essas pessoas vão ter perfis distintos, Hum. mas elas têm um hábito de consumo. E é esse hábito que você tem que percorrer. Então, quando a gente fala de eventos, por exemplo, se eu estou fazendo um evento de conteúdo para gestores, de conteúdo corporativo, por exemplo, eu vou estudar por onde eu vou começar. Eu vou estudar quem é esse público, o que esse público almeja e no momento que a gente vive de mercado, quais são as dores que esse público está enfrentando. Então, na minha trajetória profissional, então, como eu disse, eu passei pela área corporativa de edição da revista, de publicidade e propaganda. Depois eu fui para a área comercial, fui para a área de produto, fui para a área de marketing, fui Hum. para a área de produção. E depois eu fui para uma área que também é bem distinta, que eu amo de paixão, que a gente chama de live events, que era business case, né. Então, por exemplo, a gente começou a fazer o case do Rock in Rio, né, que Uhum. vocês sabem, a gente fez o case do surf, né,
Então, o case da Fórmula Fórmula 1, 1, que foi incrível. maravilhoso, que a Leila e o Bueno estavam com a gente também, né? Então, assim, também essa parte de live case é uma delícia, é muito gostosa, porque é você contar uma história de sucesso, né? Exatamente. Mas voltando um pouquinho, só retomando o que eu estava falando. Então, assim, eu passei por algumas áreas da empresa, mas o que faz a diferença, independente de qual seja a sua experiência profissional, é o olhar que você tem para aquilo que você vai realizar, né? E eu volto a dizer, tão básico, o que eu quero resolver? E aí você vai procurar soluções de como resolver aquilo da melhor forma possível. Então eu partiria por aí, né? Maravilhoso. E aí a pessoa pode ser de qualquer área, ela pode estar em qualquer patamar, qualquer hierarquia, enfim, mas você tem esse propósito, né? E antes disso, um pouquinho, então, o que você estudou na sua juventude? A Então, minha para você já formação. poder chegar, porque você falou, cheguei na HSM. Ninguém chega lá assim, É verdade. tipo, numa HSM, né? Tipo, Tem coisa antes, tem né, coisa Bu? um pouquinho Tem coisa antes. Pode ir Agora o Bueno contando, abriu Pátia. uma caixa de Pandora que eu vou contar uma coisa para vocês divertida. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu era aquela pessoa que acompanhava peru escolar, que abria a porta para as crianças. Ai, que legal. Gente, eu amo criança. Eu sou apaixonada por criança. Eu tenho uma alma infantil. Sempre tive. No sentido de ver beleza nas coisas lúdicas, nas cores, nas brincadeiras. Eu adoro, adoro, até hoje. Eu sou daquelas lá em casa que falam, vamos brincar de mímica? E eu tenho 53 anos. Ai, e eu acho uma delícia. E as pessoas te olham, aí lá vem ela, né? Ai, gente, vamos brincar. Eu falo para minhas irmãs. A minha irmã mais velha vai fazer 70 anos. Eu falo, ai, gente, vamos brincar. Essa casa tá muito desanimada. Vamos brincar de alguma coisa? Então, eu sou essa pessoa até hoje. Então, eu comecei com 14 anos abrindo porta da peru escolar para as crianças. Mas eu, naquela época, quando estava chovendo, eu já pegava o guarda-chuva, pegava a malinha das crianças, levava até a mãe. Eu tinha um cuidado com o consumidor final, sabe? Mesmo com 14 anos, eu já tinha. Tive essa sensibilidade, né? Já desde então. E aí, depois eu trabalhei como vendedora, vendendo cursinho pré-vestibular no Anglo. Eu fui. E aí, realmente, foi uma coisa de louco, porque eu me saí super bem. Eu vendia muito bem cursinho pré-vestibular e eu tinha 15 anos. Aí você Tinha no comercial 15, aí, 16 a sua anos. veia comercial. Super comercial. Vendia cursinho pré-vestibular. Depois eu fui trabalhar numa consultoria, para eu chegar na minha formação. Fui trabalhar numa consultoria muito legal, que não existe mais, chamava Censo Assessoria em Recursos Humanos, onde eu era secretária. E as pessoas que trabalhavam comigo tinham um nível tão bom, sabe? No sentido de ser escola mesmo, de como tratar o cliente, de como você olhar a pessoa, tanto a pessoa que está concorrendo a algum cargo, porque era uma empresa headhunter, né? De headhunters. Ah, tá. Então, eles tinham as vagas, as empresas é que pagavam a gente, a Censo, para contratar, e era a contratação de gerentes, né? Então, assim, era um respeito tão grande, tanto com a pessoa que estava participando da vaga, quanto o cliente que tinha nos contratado Que para aquela aprendizado, vaga, né, né? Pátia? E eu era muito nova naquela época. Eu tinha o quê? 17, 18 anos. E eu tive uma escola muito interessante. E eu sempre fui uma pessoa, né, familiarmente falando, cristã, né? A minha família toda é cristã. Então eu sempre frequentei igrejas. Então, quando eu tinha 20 anos, eu me senti vocacionada a fazer um trabalho onde eu estudasse um pouco mais sobre teologia, sobre educação, para eu poder fazer um trabalho de impacto social com Que delícia. crianças nessa área educacional. Então, a minha primeira graduação, Buena, chama-se Educação Religiosa. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiz um curso integral numa faculdade que também não existe mais, chamada IBER, era Instituto Batista de Educação Religiosa. É uma faculdade na época de administração americana. Nós estudávamos em período integral. E era tão interessante o formato do IBER naquela época, porque você estudava de manhã e à noite, e à tarde você fazia estágio, desde o primeiro semestre. Que incrível. E os nossos estágios eram de impacto social. Nós íamos nas comunidades do Rio de Janeiro nos oferecer como serviço para aquela comunidade. Seja para dar reforço escolar para a criança, seja para ajudar algum centro de convivência daquela comunidade, né, que já tinha estabelecido, mas a gente era como mão de obra para eles, né? Então, eu fiz 4 anos no Rio de Janeiro,
Foram Era na 4 Tijuca, anos de 4 faculdade. anos. Era uma faculdade mesmo, reconhecida pelo MEC, tudo direitinho. Educação religiosa. E eu falo, a minha primeira faculdade foi serviço. Porque tudo que nós fazíamos Perfeito. era servir. Então, eu venho de uma escola de serviço, né? Tanto que eu só trabalhei a vida inteira com empresas na área de serviços. Que coisa, prestação de Porque, serviço já arraigada desde lá sim, do desde muito começo. nova, desde muito Né? moça, né? Então, assim, era desde você trabalhar com crianças na rua, estendendo toalha normal, e as crianças ali, e eu com aquele cavaletinho explicando histórias da Bíblia para crianças, ou fazendo reforço escolar em estruturas super precárias, mas a minha vocação era de serviço. Então, minha primeira graduação foi essa. Aí, quando eu estava terminando o Iber, eu já estava já tudo certinho para ir para Moçambique trabalhar com crianças em Moçambique. Nossa. Mas aí minha mãe ficou com câncer. Minha mãe teve Hum. câncer pela primeira vez. E minha mãe sempre foi muito apegada a mim. Eu sou a filha mais nova, né? Eu sou a caçula. E quando minha mãe ficou com câncer, eu tive um grande dilema, porque eu já estava com tudo pronto, tudo. A família para me receber em Moçambique, toda a minha trajetória de trabalho já pronta, as crianças onde eu ia trabalhar, tudo pronto. Mas eu pensei o seguinte, como é que eu vou atravessar tudo isso e ajudar lá fora se a minha família nesse momento está precisando, né? Perfeito. E aí eu resolvi ficar para apoiar a minha mãe, né? Que eu tinha certeza que minha mãe ficaria muito triste de me ter longe nesse período que ela estava precisando tanto de apoio. Que né? não ia ajudar em nada, né, na recuperação dela, Não, né? Esse mas- buraco que ia ficar, né, Exato. Paty? Então, Muito bom, boa decisão. Daí eu peguei e voltei para São Paulo. Hum. E aí eu terminei a faculdade, mas para eu dar aula, porque eu queria continuar na área de crianças, para eu dar aula, eu tinha que fazer pedagogia. O meu diploma não me dava condições de dar aula para criança. Aí eu falei, tá bom, vou entrar em pedagogia. Aí eu entrei em pedagogia. O que aconteceu? A minha escola no Rio de Janeiro foi tão forte que quando eu entrei no curso de pedagogia e eles estavam me obrigando a fazer algumas matérias, eu comecei a broxar literalmente. Pode falar. Vem mais pra Eu cá um fiquei- pouquinho, Paty. Aproveita. Vem mais pra cá. Para de empurrar o cenário, Paty. Vem. E aí eu peguei e falei, Muito eu não bom. vou ficar, né? Eu não vou ficar numa faculdade Não preciso que me eu não- submeter a Não. isso. Aí eu fiz 2 anos de pedagogia, mas ainda faltava mais um ano. Eu falei, saí. Então eu tenho um curso de pedagogia interrompido. Aí depois eu fui fazer administração de empresas no Mackenzie. Foi daí quando eu comecei a trabalhar corporativamente. Aí eu saí desse vínculo da igreja, porque a necessidade financeira estava batendo muito forte, até por conta da doença da minha mãe, do meu histórico familiar. E aí eu falei, não, eu preciso trabalhar corporativamente, então eu preciso fazer uma faculdade que me traga realmente punch para eu poder levar a cabo as minhas responsabilidades. Aí eu fiz administração no Mackenzie. Então a minha faculdade corporativa primeira foi o Mackenzie. Depois eu fiz várias especializações na SPM. Marketing de começou a entrar aí nas marketing, especializações. Várias, tanto na área comercial quanto marketing, muito com esse foco. Eu fiz uma especialização na área comercial na GV. E por último eu fiz MBA em projetos, que para mim foi muito legal na FGV também. Então eu tenho uma trajetória de educação muito forte, de serviço. Depois eu migrei para administração, depois eu migrei mais para projetos, marketing e comunicação. Então eu sou uma profissional estendida. É uma profissional bem composta, completa, generalista, né? Mas eu Perfeito. estudei essas áreas. Nossa, maravilhoso. Dá para entender a trajetória agora no que faz sentido, né, Paty? E mais essa alegria e essa luz aí dentro, né? Daí eu acho que essa completa questão tudo, do né? serviço, né? Acho que sim. Ô, Paty, e aí um pouco para agregar e até nesse seu histórico, da onde vem essa sua sensibilidade com arte, com o belo, com a estética? Você é muito ponderada nesse sentido, né? Eu lembro dos nossos briefings, vinha sempre uma observação muito peculiar, mas a gente percebia dessa sensibilidade, né? Da onde vem isso? Eu sou taurina.
E aí dizem que taurinas têm um senso muito estético, né? E eu me vejo nisso. É tão interessante você falar sobre isso que, por exemplo, na minha casa, quando as minhas irmãs querem reformar alguma coisa ou querem decorar algum ambiente, elas me chamam, Ah, você vira né? designer, arquiteta da E família. depois agora com a inteligência artificial Os eu mesma projetos. faço os projetos, né? E eu nunca Ó. estudei, né? Então, assim, eu sempre, com as crianças, eu sempre aprendi muito a gostar do que combinar com cor. Eu acho que começou com as crianças. Porque criança, ela não tem um sentido estético no sentido de crivo, mas Uhum. ela testa muito. Então, com criança, a gente aprende a testar muita cor, forma, desenho diferente. E aí eu fazia muitas atividades lúdicas com criança. Então, eu comecei a ver muito essa questão de brincar com cores e formas com crianças. Aí, depois o tempo foi passando e eu comecei a me interessar muito por exposição, por exposições de arte, por revistas, revistas de moda, revistas. Eu nem sou uma pessoa muito ligada assim em grife, em moda, isso não, mas A estética da estética, revista. Eu a amava a parte estética. também. Eu colecionava Casa Cláudia, sabe umas coisas assim para minha idade, eu falava, ai, gente, por que você gosta disso? E eu falava assim, eu achava lindo, né? Então tudo assim que essa questão do belo para mim é uma coisa muito vital. Tanto que eu falo para minha filha, quando eu tô me sentindo muito triste, assim, ou um pouco, não muito triste, mas assim, que eu tô me sentindo meio com uma escassez de energia, eu procuro o belo. Eu procuro a arte, eu procuro a música. São coisas que me revigoram, sabe? Te Olhar reabastece. uma. Nossa, eu fui nessa exposição do MIS agora, essa última que teve do Yang, acho que já acabou, né? Acho que já. Do Jung, desculpa. Já acabou. É, você sai de lá, é uma experiência que você sai pensando uma série de coisas sobre você e sobre o mundo que você não estava pensando. Então, é uma coisa natural para mim, assim, quando eu olho uma beleza ou uma reflexão de um desenho, de uma cor, de uma estética, ela faz eu olhar para mim e para o mundo, sabe? E eu não sei de onde vem isso, Que mas me coisa. vem, É né? muito intuitivo, né? É E muito faz muita intuitivo. diferença na área que você passou Sim, a atuar, né, sim, faz Paty? muita diferença, Isso faz. assim, acho que é um conjunto, ele acaba trazendo e de forma muito intuitiva, às vezes Sim, trazendo referências e trazendo esse repertório, eles surgem, né. sim. Ah, isso é Sabe? fascinante. É um desfile de moda, por exemplo. Já aconteceu com vocês de eu brifar isso. De eu ver os tecidos num desfile de moda, pelo balançar do tecido, o movimento, as cores. Eu falei, gente, eu queria alguma coisa na cenografia que tivesse esse movimento, que tivesse essa cor ou essa textura. Eu sou muito ligada em cor, textura, forma, movimento, né? É uma coisa que eu tenha me formado para isso, é uma coisa que eu gosto de verdade, assim, Muito de bom. prestar atenção, E né? quando a gente, tem esse contato com pessoas com essa sensibilidade, Paty, você sabe que flui muito para o nosso lado, né. A Sim, gente tá, nós somos defensores da cocriação, né, a gente pede muito, é, a gente sim, implora para os nossos clientes: "Vamos cocriar, né, não consigo te sim, surpreender, não sei o que tem aí dentro", né, é é, difícil a gente e às vezes não, na maioria das vezes a gente não tá inclusive entregando a experiência para você, é para quem vai estar lá é experimentando o isso, espaço, né. exato, exato, Então, assim, esse exercício pra gente, ele é fantástico, assim, de trazer alguém com um repertório desse, trazer pra mesa e aí surgem as discussões que é onde a gente mais adora, né, Bu? Que é quando a gente tá no momento do briefing, da criação, de fazer a troca, traz referência, enfim. Isso pra gente, eu vou falar que a gente tá sentindo muita falta disso ultimamente, sim, sabe, Paty? Me eu conta também, como que você tá vivendo Refina, isso, né? inspira, né? É, a gente tem Dá um. a gente tem É, precisado muito disso, né, nossos é, clientes parece que não estão com esse tempo, parece que não estão com essa sensibilidade, parece que os repertórios estão limitados. É uma leitura, não pode a gente não pode ser generalizada, né, que toda essa generalização ela não é justa, mas a gente tem sentido muita falta disso, né, uhum, Paty. Na área que você está atuando, como que você está atuando hoje? Conta onde você sim. está, Paty. Então, hoje eu sou designer de experiências na Escola do Caos, e é muito interessante você trazer isso. Ontem
eu participei de uma aula à noite sobre futuros, sobre desenho de futuros. É um grupo de futuristas que estão pensando no Brasil 2075. Como é que estaria o nosso Brasil em 2075? E ontem nós fizemos várias discussões, né, sobre para onde as coisas estão caminhando no geral, né? E eu sinto da mesma forma que você, assim, eu sinto que a gente está tendo um distanciamento entre coisas que nos tocam de verdade, coisas que trazem transformação através das emoções e das sensações. Meu objetivo na Escola do Caos é pensar em experiências para que o adulto, então assim, a Escola do Caos é uma escola, é uma consultoria, né, que presta serviços para empresas, então é um serviço B2B, para programas educacionais. Então, traduzindo um pouquinho, a empresa está com uma questão de comunicação, né? Ela sente que os seus líderes estão com uma dificuldade, estou citando um tema bem básico e bem real, E né? bem real. Os líderes estão com problema de comunicação. Então, eles chamam a Escola do Caos e falam, olha, eu gostaria de pensar num programa educacional, num treinamento, num programa de capacitação, para que os líderes pudessem se comunicar melhor e entendessem, fossem sensibilizados da importância da comunicação. Porque todo mundo sabe que educação é importante, mas como que a gente traz isso para a prática, né? Então, a minha função é pensar quem é o público que vai ouvir, em primeiro lugar. Aí, de novo, né? Para quem eu vou falar, né? Qual é a jornada que eu vou pensar na Escola do Caos para que a gente, primeiro, essa pessoa entenda o significado dela estar participando de um treinamento como esse. Então, a primeira parte é sensibilizar essa pessoa, né, de que ela está ali por um motivo. E ela vê sentido. Porque se a pessoa não vê sentido onde ela está, Ela não se sente pertencente, ela não engaja, né, ela não vai Paty? participar, ela não vai Não aprender, baixa a ela não, guarda, né, não Paty? baixa a guarda. E aí o aprendizado volta, né? Ele não é efetivo. Então, primeiro a pessoa tem que entender o que está acontecendo e ver sentido para ela. Depois tem que vir um conteúdo muito on demand, um conteúdo mesmo, né? Um repertório acadêmico, enfim, que faça sentido para ela falar, puxa, esse teórico está dizendo isso, olha, esse case, né? Puxa, olha esse case, acontece isso aqui na empresa. Ela começa a fazer correlação. Depois que ela faz algumas correlações, a gente sempre traz para esse treinamento uma parte prática. Vamos praticar? Né? Então, algum framework, alguma atividade realmente de prática. E no fim, a gente propõe uma ação de sustentação. Ah, como é que vocês vão sustentar? Lá Né? no dia a dia, No né? dia a dia. Né? Então, a gente sempre traz alguma sugestão, endereçamento de sustentação daquele aprendizado. Então, hoje, a minha função é pensar como é que essa pessoa vai se sensibilizar e vai sair de lá falando, eu quero praticar isso, né? Por que aí falando sobre o que você trouxe, a temática que você trouxe, por que eu tenho visto que é difícil hoje? Primeiro, com essa questão de toda a tecnologia, de todas as telas e de todo o contexto que a gente vive, né? E, gente, eu sou apaixonada por tecnologia, né? Leila e Bueno sabem disso. Eu sempre gostei muito de misturar Exatamente. alta tecnologia, altíssima tecnologia com o humano. Eu acho que essa é a mistura que é vencedora, né? Mas as pessoas estão muito olhando só para si e essa relação entre ela e a tecnologia, né? Eu tenho a sensação hoje de que a pessoa prefere falar com uma inteligência artificial do que falar com alguém do lado. Porque é mais Possivelmente. cômodo, né? Primeiro que a inteligência É artificial, confortável. todo o chat que você... Ui, maravilhosa! Nossa, essa sua ideia foi incrível! sensacional! Essa É assim, dor eu senti também. não é o que a GPT fala, bom dia, o que temos para hoje? Não é um amigo do trabalho que você vai falar, amigo, fala, Ah, que saco você. né? Então, para começar, o GPT já faz uma estima elevadíssima, te chamando de querida, qual é o problema? Eu te ajudo, bota aí, né? Segundo, que você realmente, a inteligência artificial, ela te provoca em algumas coisas, te faz refletir, e você começa a achar que é mais assertivo. Mas o meu medo é que não é a tecnologia que nos deixa menos humano, é a forma como o humano usa a tecnologia. Eu sempre digo isso. O humano está ficando menos humano porque ele usa errado a tecnologia. A tecnologia está ao nosso serviço, né? E não a gente a serviço da tecnologia. Perfeito, é isso Né? mesmo.
Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas estão se distanciando por vários motivos, por vários contextos, né? A gente realmente está precisando ser mais efetivo, trazer mais resultado. O mundo tá assim, a gente saiu, né, de uma época, de uns 4 anos atrás, em que a gente estava muito mais drivado em inovação, em pensar novos negócios, em pensar negócio de plataforma, como é que a gente vai investir numa nova tecnologia, como é que a gente vai pensar no novo produto, como é que a gente estava muito drivado assim, e agora é como se a gente estivesse assim, calma lá, qual que é a prioridade agora? Não vamos inovar agora não, porque a gente vai despender muito capital e agora não está no momento, a gente tem que ir devagar. A gente está em termos de mundo no momento em que a gente está drivando muito resultado, eficiência, efetividade, Moderação, moderação, né? rigor para algumas coisas, Exato. né? Por isso é que a inteligência artificial está tendo tanto apelo por causa do apelo de otimização de recursos que ela traz, Isso né? mesmo. Então, realmente, poxa, eu consigo deixar várias coisas que são mecânicas, automáticas, e aí eu até posso ver se eu posso reduzir um pouco meus recursos, como é que eu posso otimizar as equipes, né? Enfim. Então, eu acho que também está tendo Então, muito ontem apelo eu que li as um empresas. artigo só para ilustrar Aham. rapidamente, que eu também, a minha referência é do Bornelli, do Júnior Bornelli. Ele trouxe um infográfico mostrando esse momento do RH agora, da captação de talentos, que ele primeiro agora vai ter que inserir uma etapa de análise através de inteligência artificial, se realmente ele precisa de um humano, ou se ele pode ir atrás de uma inteligência Exato, artificial. exato. Então tá todo Interessante. mundo olhando, né, o bottom line que a gente fala, né? Tá todo mundo olhando o bottom line. Eu preciso de resultado, eu preciso de efetividade, né? Só que o que a gente estava falando ontem no grupo de futuros é assim, a gente precisa tomar cuidado porque o ser humano ele é muito adaptável, né? Ele é muito adaptável É. pela nossa própria essência, né, de natureza humana. Então, essa questão da assertividade, do resultado, tal, 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 e com toda essa tecnologia, você acaba se fechando mais. Você vai para um lugar comum de conforto. Aonde eu vou mais rápido? Aonde eu respondo rápido? Gasto Aonde as menos coisas. energia, vai ser mais Exato. exato. E a beleza do criar o novo e de você pensar soluções não óbvias, né? Está justamente quando você se abre para a troca, quando você se abre para novas possibilidades de olhar, né? Para novas culturas, para novas disciplinas, Com certo né? desconforto até, né, Paty? Exato. Quando Porque você se abre para diversidade, é, né? Para diversidade. Gente, nós temos hoje várias empresas globais que estão proibidas em falar em diversidade. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Não, agora não é momento da gente falar de diversidade, de falar de pauta de feminino. Então, assim, por quê? Porque tá todo mundo drivado agora num momento crítico com outras, eficiência. exato, com outras prioridades. Esse é o meu medo, né? Meu medo, e eu sinto isso na prática. Quando eu vou para uma empresa hoje, para um RH ou para um head de área, e ele pede uma solução educacional, e eu falo para ele: olha, vamos fazer, ó, trouxe aqui para você uma solução onde a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai fazer esse processo de sensibilização dessa forma, todo desenhado, tal, tal, tal. Depois a gente traz um conteúdo, mas depois a gente vai para a prática num outro lugar, com outro ambiente, pensando na jornada dessa pessoa e como ela vai aprender com cada ponto desse programa. Ele fala: não, Patrícia, por favor, dá para a gente resumir? Não são muitas horas, os executivos não podem ficar muito tempo fora. Não dá para a gente ser um pouco mais objetivo? Dá, dá. Mas vocês têm que lembrar, né? E aí eu sempre falo isso pro RH, e o RH às vezes ri, às vezes ele não me interpreta muito bem. Que eu Às vezes falo ri, às assim, vezes chora. por que as pessoas não aprendem? Porque é chato. Quando você torna o aprendizado chato, você não aprende. Não há aprendizado. Perfeito. Não há. Não há É. aprendizado. Se você quer fazer uma coisa Não tem básica, ali, aquilo, assimilação. feijão com arroz, tá, 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 você tá correndo um sério risco. Algumas pessoas vão ok, mas a maioria vai se dispersar, não vai estar ali presente, não vai se sentir tocada. E Então, quem tudo tá pode, enganando né? quem, né, Quem tá Paty? enganando são horas que a gente precisa só contabilizar? Ok. A gente Hum, quer contabilizar a efetividade? Como é que então a gente vai chegar nessa pessoa,
né. Quando eu estava na HSM, a gente fez um programa, para claro, sempre é sigiloso todos os programas que a gente faz, né, mas era uma grande empresa e eles tinham uma equipe de rua, né, de atendimento externo de rua. E a gente fez exatamente um treinamento com essa equipe que era de rua. E a gente ficou um bom tempo na HSM pensando como é que a gente vai chegar nessas pessoas. Essa pessoa, ela entra na casa de outras pessoas. Às vezes ela sai de casa com um problema, ela não tem água encanada dentro de casa, ou ela tem um problema seríssimo, ela tá com a cabeça cheia, o filho que tá com problema adolescente. A gente vai pegar essas pessoas vindo de um ambiente super tumultuado, como todos nós passamos por isso, mas assim, como é essa pessoa? E a gente começou a pensar. E você sabe que foi uma coisa tão linda que assim, a gente dava o treinamento com uma série de dinâmicas e no final a gente gravava um vídeo, antes, né, óbvio, com as famílias dessas, com uma pessoa da família de cada uma dessas pessoas. E a gente passava Incrível. dizendo assim: olha, eu admiro você porque você sai 6 horas da manhã de casa para trazer alimento para os nossos filhos. E você é um batalhador. Você procura, você serve as pessoas. Aquele bando de homens chorando. Eu Que fico arrepiada. demais. Não, A mas primeira vez que eu apliquei, porque a primeira vez eu fui para a sala de aula na primeira aplicação, eu chorei junto com eles. Porque foi uma coisa tão marcante de falar assim, e eu que achava que o meu serviço era visto como. Não sabia o quanto era importante. Mas não era só importante para o chefe, era importante para a família dele. Né? A família falava: eu admiro você porque você sai de casa e você serve outras pessoas, né? Porque você é um exemplo, você soluciona problemas. Então, assim, poderia ser só um pitch da minha consultora? Poderia. Eu duvido que teria trazido o efeito que Não trouxe. teria. Não Você teria. pode fazer um evento só com uma plenária e um palestrante? Pode. Agora, qual é a temática e qual é o resultado que você quer ter com aquele evento? Ah, você quer ter uma sensibilização, você quer ter você quer provocar uma ação, você quer abrir mercado, você quer. Qual é o seu objetivo? Então, quais são as coisas que a gente precisa fazer para que aquelas pessoas vivam aquela jornada dentro do evento, para elas saírem pensando naquilo que você queria, né? É exatamente isso. Ela vai entrar por um portal. Eu sempre falo isso, essa é a minha palavra. Eu sempre dizia Adoro. isso, né? Eu quero que quando ela entre no evento, ela entre por um portal. E ali ela descubra coisas sobre aquela temática que eu estou trazendo de uma forma muito. Que pelo cheiro, pelo som, pela cognição, pelo tato. Até o que eu vou servir de alimento na hora do almoço tem muito a ver. É uma comida mais afetiva? É uma comida bandejão que taca lá, não sei o quê. O que eu quero passar no momento que eu tenho de coffee, no momento que eu tenho de alimentação, no momento que eu tenho de experiência prática? Então, quando você fala de aprendizado, seja numa sala de aula ou dentro de um evento, é importante você pensar em todas as etapas, aonde essa pessoa vai percorrer. Porque se ela tiver uma experiência super ruim entrando no estacionamento, ela não É tem lugar para isso. estacionar. Não. Tudo vai por água abaixo. Gente, quando eu fazia os eventos da HSM, eu sei que eles são super criteriosos até hoje, nós temos uma pessoa da própria HSM cuidando do estacionamento. Isso não é brincadeira. Não é Você fala: brincadeira. Paty, você deixa um executivo da HSM, você deixava. Sim, porque ele cuidava para ver se estava tudo certinho, se estava tendo vaga, se não tinha vaga, se já estava sendo avisado lá na frente que era para ir para um outro estacionamento. Porque a experiência, ela começa desde o momento que a pessoa faz a inscrição para aquele evento ou para aquele treinamento, né? Que agora eu tô com 2 chapéus, eu já fui muito de eventos e agora hoje eu sou de treinamento. Desde o momento que ela é convidada. Eu pergunto para o RH, como que você vai convidar as pessoas para esse treinamento? Ah, mas por quê? Eu vou mandar um e-mail. Porque faz toda a diferença. Não é mais um Outlook que faz pim. Ai, agora tá na hora de ir para palestra. Não, Não mais. não mais, né? Isso é experiência. E é isso que a Bueno sempre esteve com a gente, né? Pensando em todos os lugares que a pessoa ia passar, qual é a mensagem, porque tudo comunica. Tudo comunica.
tudo comunica. A maneira como você aborda a pessoa no estacionamento, que ela chega no credenciamento, a experiência de credenciamento, a imagem que ela vê no credenciamento, toda a cenografia de credenciamento. Eu sempre fui muito chata com credenciamento, porque a pessoa chega ali já é o portal. A partir do momento, a gente sempre Já fez é no o portal. Transamérica, a partir do momento que a pessoa chega ali naquela porta de vidro enorme do Transamérica, a gente Já sempre é. fez lá a Expo, já é o portal. Então, a partir dali, ela tem que começar a viver a experiência do que eu quero ensinar para ela. Cada fase, né? Cada E a fase é gente tem uma definição, você fala do portal, a gente fala do momento da desaceleração, ação. Paty, porque assim, ela vem com tanta carga, com tanta coisa, com tantas aflições, às vezes, com tanto. E aí o Bueno sempre fala isso, a gente precisa desacelerar essa pessoa. Ele precisa falar, o que é isso? O ambiente muda comportamento. Exatamente. O espaço por si só, ele foi feito e pensado para ser humano. Quando você faz uma intervenção que o recado também é dado pelo espaço, isso já está contribuindo com toda a narrativa do evento. É, E aí, a gente fala disso o tempo todo, né, Paty? A gente estava sim. falando um pouco antes de começar aqui, a gente fala com nossos convidados, parece que a gente está defendendo só o nosso lado. Mas não é óbvio, Paty? Me parece tão óbvio, né? Quando a gente faz um projeto conceitual, ou se ele é literal, ou se ele é só funcional, mas que tem ali toda uma preocupação com a funcionalidade, por exemplo, a gente entende que para fazer isso também tem que ter um interesse do nosso interlocutor, né? Não dá para Sim. fazer com pressa, não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para fazer de forma rápida, igual você estava falando aí da questão da educação. Dá para fazer? Dá para fazer. A gente pode fazer um credenciamento com balcão. Ah, põe uma imagem no balcão e tá tudo bem. Dá para fazer? Dá. Vai funcionar. Vai funcionar. Mas a gente, inclusive, fundamentou a arquitetura cenográfica baseada em 4 atributos. É a funcionalidade, sim, mas principalmente é conceito, é técnica, e todos têm que estar a favor da experiência. Exato. Então, trabalhar com atributos, assim, para a gente defende muito isso com o nosso cliente. E tem cliente, Paty, que chega para a gente, quando a gente entende, eu converso muito, depois da pandemia principalmente, a gente tem falado muitos mais nãos do que sim, do que sims, né? Mais nãos do que Do que sims. sims. E é impressionante como você vai ouvindo, a gente vai percebendo, você fala, olha, de verdade, você não precisa dar bueno para fazer isso. E eu tento explicar ao máximo, olha, eu não quero ser arrogante, eu não quero passar por orgulhosa, mas isso que você precisa, você não precisa desse lado de cá. Né? Então, isso tem funcionado para a gente até, e com certeza reduzido muito a nossa área de atuação. E a gente só conseguiu muito isso, Paty, quando a gente conversa direto com o decisor, com o cliente final. Uhum. Nós não conseguimos mais atender a agência. A gente tirou esse intermediário, porque o ruído da comunicação é muito grande. Eu imagino. A gente não acerta. Uhum. A gente definitivamente não acerta. Então a gente também entendeu que a gente não precisava mais perder tempo. Então tudo isso que você está falando, nossa, ele fica tão ilustrativo aqui na nossa cabeça. Até porque a gente teve um case de sucesso, foi a HSM, né, Paty? Sim. Nosso último Sem HSM. dúvida. Foram vários, a querida Paty Carvalho também, que era a Sim. nossa interlocutora direta, você estava sempre por trás, mas ela trazia muito bem. Quanta construção assertiva, né, em todos os sentidos com a Paty Carvalho, depois a gente teve diretamente com você. É impressionante como, quando a gente olha para esses cases, a gente não quer, nós usamos uma palavra lá fora, old school. Não é que a gente é Old school. old school e quer ficar falando, ai, no meu tempo. Gente, não é isso, Não foi é isso. ontem. Não é isso. E os resultados eram concretos, eles apareciam, né? Como que a gente vai fazer, né? Eu tava achando que eu tava arrasando pensando em 2040. Agora a gente já tem que pensar em 2075, é isso? Exato. É isso, então? Será que é esse exercício, né? Que ciclo é esse, né, Paty? Eu não sei, Sim. não estou buscando resposta, eu estou aqui nas nossas conjunturas, porque é fascinante a gente pensar nisso, contar isso para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, tentando entender que mundo é esse, e a gente não quer vender complexidade aqui, ao contrário, né? Uhum. Pela tua fala, é mais simples do que parece, né? Sim. Só ser Isso. mais humano, E talvez? será que essas pessoas, eu vou trocar um pouco a analogia, né? Elas vão ter um vinho, será em 2025? Em 2075?
Ah, contextualiza. Não, porque o vinho Ou precisa do tempo, né? É. A uva precisa do Uhum, tempo, Sim. né? Não dá precisa. para apressar isso, né? É sobre isso que nós estamos falando. E a Senão é gente não pode vinagre, né? falar que um vinho é old school. É, É a exato. presença do momento Hum, atual das coisas, né? Nós estamos no nosso melhor presente atual. Não foi ontem e não será amanhã. É o agora, né? É, É é o isso agora. que a gente é o que realmente somos, né? Aqui nesse universo. Então, mas é sobre isso. Qual é esse entendimento, né? Como que as coisas vão se desdobrar dessa forma que está indo, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer uma boa reflexão para o ser humano, porque as coisas estão ficando muito minimalistas, rasas. é, a falta de profundidade a gente tem Hum, percebido Isso bastante. realmente é um perigo para o ser humano. Muito, Esse muito. é um perigo, eu acho, né? É assim que a gente tem que estar alertando. A nossa área é a área de eventos, mas tem que ter alguma área que realmente leve, né, o ser humano para ter uma percepção muito maior, né? Não, Bueno, você está falando de uma coisa que está super comprovada. Quem está sempre no LinkedIn, né? LinkedIn é uma ferramenta de trabalho para mim, eu escrevo no LinkedIn, na minha conta. É, toda hora sai artigo dizendo que as pessoas, que a tendência do uso extremo da tecnologia indiscriminadamente vai fazer com que as pessoas pensem menos e que elas tenham menos conexões neurais. Então, assim, que elas estejam cada vez mais. Porque o cérebro, né, a gente já sabe, ele procura sempre o caminho mais cômodo. Uhum. Né? Então ele não é para você gastar menos energia, já está comprovado. O cérebro, é claro que ele quer a manutenção, para nossa manutenção. Então ele procura caminhos rápidos para gastar menos energia com aquele raciocínio. Quando você faz tudo isso pela tecnologia de uma forma muito rápida, o cérebro vai procurar sempre os mesmos caminhos, né? Ah, isso é a solução, isso é a solução. Só que também já está comprovado de que a gente só consegue transformar algo em nós quando a gente sai do caminho óbvio do cérebro. Quando o cérebro não consegue sair o caminho óbvio porque ele fala: opa, isso aqui tá Tá bem diferente. diferente. Eu É isso preciso aí. de outra resposta. Me pegou! Me pegou! O cérebro fala: nossa, me pegou de agora! E agora? O cérebro, né? Então, Ah, isso é fascinante. sabe? E o agora? Então, por isso é que eu digo, e eu falo para os RHs, eu falo para as empresas, e agora falando para quem contrata evento, produção e tudo mais. Você levar as pessoas para que elas estejam ali só em corpo, fazendo as conexões normais que ela já faz, qual é a relevância da sua marca? Como é que a sua marca vai ser lembrada? Ah, eu fui mais naquele evento lá, ó. Então, quer Mal dizer, você lembra. já vai gastar de qualquer forma, não vai? É um baita investimento fazer um É. evento. Ainda para as pessoas terem um recall de que foi mais um evento, né? Então, eu sempre digo, você quer ser marcado por algo diferente? Faça coisas diferentes, né? Você quer que a sua marca tenha um recall diferente das demais? Não faça o que todas as marcas fazem. A gente faz exatamente o oposto, né? Ah, o que os concorrentes estão fazendo? Nossa, nós precisamos fazer. Tem É uma tem exatamente uma isso. sócia na escola do caos, a Amanda, ela é sensacional. E ela fala assim: "Ah, o meu concorrente está fazendo, eu não quero fazer, vou fazer completamente Perfeito. Ó, diferente". quem é assim, o Bueno nem ele fala: "Não tem concorrente". Que concorrente? De quem você está falando? O Bueno Eu não quer não nem olho para o saber. concorrente, quer dizer, né, claro, Sim, gente, a gente, o mundo né, nós somos corporativo. pessoas de business e tudo, é óbvio que a gente olha o que está acontecendo, Sim, mas eu não vou copiar, aquilo é está isso, feito, tá né. feito. Então, toda vez que você pensa num evento, numa oportunidade de aprendizagem, seja ela qual for, você tem que fazer um caminho que não é óbvio. E não é você gastar milhões, trilhões, mas Não é é. você pensar criativamente, essa palavra está quase proibida hoje em dia, né, mas você pensar criativamente em caminhos não óbvios. E aí você precisa de toda a parte da arte, né, do design, da experiência para criar isso. E o resultado é sensacional, né. Eu digo isso porque, assim, na HSM, gente, sempre historicamente nós vendíamos os tickets para o ano seguinte.
Em 2019, que foi antes da pandemia, nós vendíamos em média 2.700 tickets. No ano de 2019, nós vendemos só durante o evento para o ano seguinte, sem ter a grade. É como vender o Rock in Rio sem ter nenhum músico. 900 tickets. 900? Sem grade. As pessoas Um compraram. terço sem saber. Vocês estão entendendo que não tinha conteúdo? Não era o conteúdo. A pessoa falou, eu tenho que viver essa experiência. Eles iam no stand e a gente não tinha ainda os palestrantes e eles compravam para o ano seguinte. Porque eles não queriam perder, porque é uma escassez, né? Tem uma quantidade de pessoas. Fascinante, É isso hein, que a gente Paty? precisa promover. Eu quero viver a experiência. Então, você não pode ficar de fora. Então, tudo que a gente for fazer para ser uma coisa Nossa, isso é diferente, incrível. e sabe, e causar um impacto real naquelas pessoas, não pode seguir o caminho óbvio. Essa é a minha defesa. Maravilhoso. Não pode, porque senão você vai ter os mesmos resultados. Impressionante. A gente acabou de fazer um evento que foi o Fruit e ele é tão conexo e tão desconexo ao mesmo tempo, né? Ele é tão incômodo, né? Que ele se autoexplica porque ele é sentido. E eu fico pensando, a gente falou até desse evento, ele tá aí, foi muito recente. Você sabe que quando o Bueno concebeu aquilo, ele contando para o cliente toda a jornada, que a gente precisa desses clientes muito legal também do outro lado, né? A gente gosta desses clientes que entendem. Eu não sei se ele entendeu exatamente, ele falou, mas eu já quero tudo isso daí, tá tudo certo, eu só vou mandar para aprovação lá para a Espanha, mas é sobre isso. E ontem eu até recebi um retorno do nosso cliente, né, do CEO. Ele falou, a gente tem feito umas coisas bem diferentes, né, Leila? Eu falei, a gente tem. Eu falei, Paty, eu nunca mais me intrometi nos projetos do Bueno, porque às vezes eu me acho um pouco racional, porque eu fico pensando na viabilidade para o cliente, na viabilidade interna. Eu sou essa doida aí que às vezes está meio eu com viés um pouco ali. E aí eu aprendi que eu não posso mais dar palpite, eu não posso mais opinar, porque às vezes eu não tenho nenhum entendimento. E o nosso cliente tem. E o visitante, nessa edição, a gente percebeu que foi, e olha, é agora, é esse futuro que a gente está falando, é esse momento que a gente está vivendo, mas a gente assistiu lá ao vivo a repercussão de ter feito um Imagina. espaço que conduziu as pessoas para. Eu acho que foi isso, o cérebro. Que é isso que eles fizeram nessa feira que eu vou vir para tratar de outras coisas? Acho que fez um nó no cérebro das pessoas, Bueno. Eu só sei que a gente agora tá ferrado pro ano que vem, porque a gente falou, pro ano que vem a gente. E era muito o que ia acontecer na HSM, né, Paty? Todo ano era uma régua mais alta, exato. E aí acho que tinha um incômodo, ele não era muito, ele nunca foi muito cartesiano, né? Ele sempre foi muito mais provocativo do que explicativo, Sim, né? é O verdade. último que você acabou falando lá, que as pessoas até hoje te perguntam, né, da última A edição. gente fez em 2022, a gente fez o Ser, Sentir, Fazer Sentido. E aí a Leila e o Bueno desenharam, na verdade, um coração lindo, onde as pessoas entravam num túnel que eles fizeram. E aí lá tinha um coração vermelho e descia uma cor assim no chão e ao fundo tinha o som do coração. Só Então, o quando as pessoas batimento, né? entravam, né, elas é como se elas estivessem entrando dentro do coração. E era um momento que a gente tinha acabado de sair da pandemia, né? Então, assim, era um evento que a gente testou, antes de entrar no evento, 2.000 pessoas. Meu Deus. Né? Então, a gente fez uma coisa que foi inédita, né? A gente saiu, inclusive, em reportagens e tudo, porque a gente queria garantir que o participante tivesse total segurança. Então, a gente fez lá em cima, no pavilhão do Transamérica, uma ação de guerra com médicos, enfermeiros e uma série de coisas, testando as pessoas antes de entrar. E quando elas entraram, né, a Leila e o Bueno fizeram toda uma cenografia com tecidos vermelho, e aí realmente pareciam veias, né? Então ele entrava no coração, mas era como se estivesse entrando dentro aqui da pessoa, né? Então com as veias. Nossa, arrepia, foi muito Então lindo isso. foi muito bonito. E assim, um palco
maravilhoso, um palco que até hoje todo mundo fala. Sabe aquele... Não, mas isso é LED ou isso é projeção? Não, isso não pode ser LED, era projeção. Foi muito Porque legal, aquele Pátia. formato de arena ninguém fez, Nunca mais. Tudo ali era tudo muito novo, né? Tudo muito Era. disruptivo. Nossa, Gente, maravilhoso. muito bonito, É muito muito legal. bonito. A Então, gente quer muito continuar fazendo isso, né, Paty? E o seu pezinho no evento, hein, Paty? Como que tá? Quanto tempo você vai aguentar ficar sem fazer evento, então, Paty? exato, né? Agora eu tô mais para produções pequenas. Produção dentro de empresas, dentro de salas de aula. Mas eu tava falando pra Leila, eu tô sentindo falta de pavilhão, assim. Eu tô sentindo falta de pensar numa jornada mais estendida, né? Porque ao mesmo tempo que o programa educacional ele é mais profundo, né? Porque a gente tem uma jornada, mesmo são vários encontros e tudo mais. Mas o pavilhão é uma coisa de impacto, né? É. E principalmente da forma como a gente acredita, que tem que ter realmente um visual, mexer com os 5 sentidos das pessoas, né? Então, isso tem um impacto muito grande. E uma coisa que me preocupou, então, quer dizer, eu sinto falta, e uma coisa que me preocupou é que alguns eventos desses, que eu também seguia internacionais, alguns também me parece que estão dando uma parada. Por exemplo, o C2 Montreal, que era um que eu sempre trazia de referência para a gente, maravilhoso. Não tem nada no site, né? E seria em Então, maio. Normalmente eles não fazem é? em maio. Não tem nada. Então, assim, eu não sei se eles vão fazer agora de 2 em 2 anos, tipo Rock in Rio, né? Um ano sim, um ano não. Eu não sei. Mas fico muito feliz, por exemplo, com o Rock in Rio da vida, que traz uma série de experiências, enfim, aqueles espaços cenográficos Os Maravilhosos, lindos, né? imersivos. que Um Imersivos. CCXP, que também não é? Que capricha, você sempre entra caprichou muito. maravilhoso, né? Sim. O evento que vocês fazem. Eu lembro que quando vocês fizeram pela primeira vez o e-commerce, eu chamei a Ju e falei: fala pra Bueno que eu quero isso aqui. Eu fiquei tão enciumada. Eu falei: fala pra Bueno que eu quero. Olha isso aqui, gente. Lá fora do pavilhão já tem cenografia. Eu quero assim agora. Primeira vez foi uma intervenção no Boulevard, Foi né? a primeira vez. O palco Eu falei, começava lá fora. Gente, eu falei: eu assim. quero isso aqui. Fora, Ju. Você fala com a Bueno. Uma ciumeira que Fiquei eles tinham. enlouquecida, E eles morrendo de ficavam assim, o que ciúme. que você vai fazer pra crescer? Muito legal, muito gostoso. É um percurso maravilhoso. A gente sabe que a gente ama fazer isso. E a gente vai continuar fazendo isso até 2075, né, Bu? Vai. Com certeza. Depois E vai a ter gente vai necessidade. continuar. E depois a gente ainda vai continuar, né? Tudo gagá, mas a gente vai. A gente quer continuar. Não, mas tem uma boa notícia. Eu acho uma boa notícia. Ontem a gente estava conversando, né, sobre futuros e a conclusão que a gente chegou é que, assim como tudo é cíclico, né, o mercado é cíclico, a gente está vivendo esse momento mais de escassez, no sentido de custos e tudo mais, e o mercado é cíclico, eu acredito que não vai demorar muito para a gente ter de novo essa questão do humano, mas não só no discurso. As pessoas vendo que está dando muito ruim, porque a gente está dando ruim, né? As pessoas estão ficando mais doentes cada vez Então, mais, sim. né? E não é discurso de burnout, de RH, né? Não. Agora tem NR1, de saúde mental. Gente, a gente não pode tratar isso de uma forma banal. E hoje tá assim, né? Um pouco assim. Falar de burnout, essas coisas parece que já ficou uma... Gente, né? As pessoas estão doentes porque as pessoas, elas não trocam mais, elas não se ajudam mais, elas não conversam. Aí fica aqueles posts do LinkedIn. Se você sai para beber com as suas amigas, você é mais feliz. Gente, não precisa nem de um post no LinkedIn para falar se você tem amigos, se você vai beber cerveja, se você encontra família. Ter que promover isso é uma loucura, né? Não é uma loucura, né? É uma loucura. Então, assim, eu acredito que vocês vão, até 2075 ou mais, vocês vão estar super ativa, porque a gente vai voltar. Eu acho muito cíclico, assim. E a gente tem que entender que nós somos seres interdependentes. E não é só entre humanos, humana, entre né? tudo, entre a natureza, sabe? O humano, tudo, a gente é super interdependente. E parece que o ser humano está se desconectando um pouco disso, né? Está esquecendo. A gente deu tantos passos de falar de ancestralidade, né? De economia sustentável, de economia circular. A gente começou a falar de tanta coisa e parece que agora
né? Ah, não, vamos dar uma parada agora que É, a coisa ficou ruim, né? Se fala ainda, mas não tá do jeito que vinha. E é acho necessário, que foi um grande recuo. Teve não sim, foi? A gente teve tá tendo um recuo. tem um recuo. E eu acho que é cíclico. A gente precisa voltar, A né? gente conta com isso. E as pessoas precisam valorizar. Agora, quem está nos ouvindo, se é a pessoa que produz ou se é a pessoa que compra, a pessoa que também está envolvida, ela também é stakeholder de alguma forma, ela precisa se conscientizar, né? Eu acho que se você Precisa. fala assim, eu não acho isso importante, né? O que eles estão falando lá, mas é custo, né? Se você ainda encara isso como um custo, você tem um problema. Isso mesmo. Ainda é Você um tem grande. um problema, porque de verdade não é detalhe, não é, não é um luxo você fazer um bom ambiente de aprendizado. Faz parte do resultado que você quer Da obter. transformação que Agora, você se realmente pretende. o resultado for só fazer por fazer, ok, então você está no caminho certo. Agora, Perfeito. se for fazer para ter um resultado de aprendizado, um resultado de awareness de marca, de você ser visto no mercado de uma forma diferente, de você causar impacto nas pessoas que participam da sua ação. Então, isso não pode ser. Você não pode encarar como luxo. Não, é a forma de pensar que precisa mudar, né? Virar um pouco essa chave também, quem toma determinadas decisões, né, Paty? Olha, eu vou falar uma coisa com medo de ser mal interpretada, né? Mas vamos falar sobre o Web Summit do Rio, falando nomes aqui. A proposta é maravilhosa. O Web Summit de Portugal é É, incrível. Veio para cá. O primeiro ano bombou, né? Tanto que deu problema de credenciamento. Eu até falei, me contrata, gente, me contrata. Brinquei na época, né? Falei, eu tô querendo trabalhar aí no Web Summit e tal. Depois, aí as próximas edições, realmente você tem perdido sentido. Sabe por quê? O seu evento fica tão comum que você fala assim, isso aqui eu vejo. Ah, não, então isso aqui eu vejo quando eu vou lá naquele outro evento, né? E por que mais que desperdício, não, Paty? Com toda essa gente, desculpa, mas eu achei mobilização. assim, o Web Summit veio pra cá, cara, agora vai ser referência pra gente, foi o É. que eu pensei. Meu, isso vai ser referência, porque lá fora é tão sensacional, é tão... Veio pra cá, veio com força, trouxe pro primeiro ano, bombou, mas assim, quem tá indo agora, já... Os comentários que eu ouço são muito tristes. Ah, é um evento como mais um Que outro. pena. É uma É pena. uma pena. Eu me sinto triste, porque eu sou Eu do também. setor. Eu me sinto Também. triste, porque é uma baita oportunidade de realmente de engajamento das pessoas, as pessoas quererem ir, é uma marca super forte. Então, para mim, eu acho uma pena, É né. uma judiação. A gente não gosta A de ouvir identidade isso. parece que morre, né? É. É, É A muito essência, a parece que se perde a essência. essência no meio do caminho, né? É. porque a arte é alma. Arte é alma, né. Design, cor, estética é vida, né. Quantos autores já falam isso? A vida sem arte, sem música, né, música é arte, ela morre. O que que sobra da gente se não tiver arte? É. Né? Então, assim, as pessoas têm que entender Nossa, que a gente não existe, a gente coexiste com a arte. É é isso. impossível! E não É dá para desconectar, impossível! né? Onde ter Não, ser humano tem que ter tudo isso. E não adianta achar não, que um evento corporativo não precisa embarcar isso. não existe Não, isso. não dá para Não separar, existe. né? Não pode falar assim, eu estou no ambiente corporativo, então eu estou aqui só para ver conteúdo. Uh-uh. Porque nós não somos seres fragmentados. Não Nós somos. estamos ali, todos os nossos sentidos estão ligados e eles querem ser alimentados, por É favor. isso. Por... É. Todos os seus sentidos querem ser alimentados com um bom visual, com textura, com cheiro, com paladar, com tudo, Com bons conteúdos, com uma sabe? Com jornada completa, conteúdo, né? com tudo. Então, assim, como você vai pensar? A palavra evento, para mim, todo mundo fala assim: a palavra evento é para falar que tem eventualidade. Eu falo, ai, gente, eu sou então muito diferente. Porque para mim, evento é um evento. Você vai causar um momento onde aquela pessoa vai parar tudo para estar ali com É um você. acontecimento. Essa é a palavra, é um acontecimento. Vai marcar, vai trazer um marco. Essa é a palavra, Essa palavra. né? Vai trazer um marco. Se for uma coisa que eu vou, é um evento. Eu vou lá, sento, não sei o que, ai, que chato, vou embora.
e nada, não é um evento. Não é. Que acontecimento foi esse, gente? Pra que gastou um tanto de dinheiro à Podia toa? ter visto pelo YouTube mesmo, né? Online. Vê É. online. Tem aula que eu falo. Aquelas camisetas, era melhor ter visto online. Era melhor ter visto online, porque não me causou impacto nenhum. Você é só ouvir? Ai, Paty, volta logo para evento pra gente ter um brief bem legal. Né? Ai, Paty, maravilhoso. Nossa, é fenomenal. Que conteúdo, meu Deus. Eu espero que as pessoas entendam a profundidade dessa mensagem que você está trazendo aqui, essa sensibilidade toda, porque é sobre isso. E a gente está aqui nesse canal fazendo o que a gente tem que fazer, muitos braços para estar aqui, né? Sim, Para eu estar imagino. aqui nesse momento, equipe está aqui, tá todo mundo. Porque a gente acredita que esse é o caminho. A gente não vai Eu também. desistir. A gente acredita e a gente quer fazer com que mais pessoas sejam contaminadas, assim, sabe? Com esse bichinho do fazer acontecimentos, né? Acontecerem. Isso é Fazer maravilhoso. acontecimentos. E assim, não se apequene, não. Eu acho que a gente tá vivendo num mundo onde a gente tá pequenando as coisas, assim, sabe? Eu falei, a gente tava conversando antes aqui, falou assim, mas qual que é seu repertório, né? Meu repertório é estar procurando entender coisas que eu não entendo, né? Então, ontem eu achei muito engraçado, porque eu estava no meio de um monte de gente cabeção, assim, cabeção de futuro. Aí teve uma hora que eu comecei a dar risada. Falei, gente, nem tô entendendo o que vocês estão falando. Eu falei, desculpa, eu não tô entendendo. E todo mundo olhou pra mim e deu risada, porque, tipo assim, mas eu falei, mas eu quero entender. Eu não tô entendendo o que vocês estão falando, o que que é esse nome. Dá pra me legal. explicar, né? Ai, que alívio. Então, assim, Até você precisa estar onde você precisa estar onde você não sabe as coisas. Pare de se acomodar e estar só no lugar onde você sabe tudo. Gente, isso é se apequenar demais, né? E é por isso que daí tudo que você faz tem o tamanho que você é. Se você não se expande, tudo que você vai fazer é do tamanho que você é. E é triste, né? Porque daí você vê, nossa, se eu tô entregando só isso, cara, procure alguma coisa que você goste de fazer fora das coisas que você já faz, sabe? Se você é uma pessoa de ficar muito dentro de casa, vai pro mato, vai pegar uma trilha, vai fazer alguma coisa que você nunca fez, né? Se é só ficar assistindo TV, vai mais ao cinema, ao teatro, até mais ao teatro, que é um outro tipo de interpretação. Vai à exposição, lê alguma coisa diferente. Nossa, às vezes eu pego umas coisas para ler, nada a ver, mas porque eu quero entender como é que essa pessoa tá falando sobre isso e é uma coisa que eu não sei nada, sabe? Então, assim. É fazer o cérebro sair daquele óbvio, porque né? senão você também só vai produzir coisas que são mais do mesmo. É isso né? mesmo. Assista desfile de modas, gente. Todo mundo fala, que coisa chata você assistindo desfile de moda. Eu amo, gente, Paty. sabe assim, pelo menos para você ver as cores, o racional, porque desfile de moda tem um tema. Tem um tema. As marcas, elas pegam um tema, elas pegam um estilo determinado e elas replicam nas roupas. E elas então, defendem esse aí você tema. construi história. Tem jornada. É isso, exato. E, tem a jornada. e no cenário, né? No que a gente tem visto. Você não vê a maquiagem, o cabelo, tudo combina Maravilhosa. com uma história que se quer contar. O Bueno falou uma coisa que me marcou ali quando a gente estava conversando. A gente aprende por histórias. Quem que não conta uma boa história que depois a gente não vai saber recontar? Agora, se a gente sempre conta, né? Uma coisinha, uma coisinha simples, um e-mail, se a gente sempre conta um formato de e-mail, o que você vai contar? Eu nem presto atenção, né? Porque para mim já me perdeu no jogo. É mais um, né? Então, eu também lanço um desafio, assim, das pessoas não se apequenarem. E eu não tô falando de dinheiro, porque hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa gratuita. Muita coisa. Gente, até exposição agora de terça-feira, a maioria é gratuita. É gratuita. Então não vem falar pra mim, você fala isso porque você é uma pessoa privilegiada, branca, de olho claro. Eu sou sim, eu sou privilegiada por muitas coisas e eu reconheço isso. Agora, hoje em dia você tem acesso a muita coisa que você não tinha no passado e de forma gratuita. E então, coisas boas, né? É responsabilidade não é migalha. nossa. Perfeito. É responsabilidade de cada um ir atrás e não se apequenar.
Eu acho que começa por aí, ter repertório. Eu tô né? entendendo que esse foi o seu recado, né, para aquela É câmera. o meu recado. Ai, maravilhoso. Fica a dica. Eu já peguei pra mim. Eu também já tô achando que eu tô em falta com um monte de coisa. A Leila vai ler mais, vai pras exposições. Então, uma exposição maravilhosa da Você viu? Devlin, né? Não é? Maravilhosa. Eu vou. Aliás, tem um vídeo aqui no nosso canal, na época da pandemia, que a gente também fez conteúdos muito legais e a gente fala muito dela como uma referência de cenógrafa, né? Mundial maravilhosa. Maravilhosa, né? Então, é repertório, né? É muito repertório. repertório. Sem Maravilhoso. contar que vocês são tão generosos, né? Abriram tantas possibilidades gratuitas também para falar de cenografia, para falar de produção. Nossa. Tem tanta gente generosa que está compartilhando o conhecimento, né? Então, assim, eu acho uma pena. Às vezes eu entro numas lives assim, dessa minha maneira de querer aprender coisas novas, tem 2, 3 pessoas, gente. Então, assim, é isso que eu estou dizendo, né? A gente vive numa abundância de oportunidades e uma escassez de interesse. Então, assim, não venha me falar que a gente não tem oportunidade. A gente não está tendo interesse de buscar coisas novas e de crescer em termos de repertório, né? Então, até mesmo para vocês, né? Eu deixo a dica, né? Você tem alguma dúvida de produção, você quer trocar uma ideia? Poxa, a Leila e o Bônio são sempre tão abertos, Somos muito acessíveis. E super somos acessíveis, né? Nas redes, nos canais. Então, assim, procure, né? Tome o primeiro passo, né? Maravilhoso. Eu tava, não sei, um case que eu tava vendo que eu até chorei que eu li, que foi um pai que descobriu que um filho tinha uma doença, eu não sei se passou no Fantástico ou eu li em algum lugar, agora eu não lembro a fonte, mas um pai que descobriu que o filho tinha uma doença que ele não conhecia, era completamente desconhecida e os próprios médicos que ele estava tratando também não tinham muita saída. Você acredita que ele começou a pesquisar por inteligência artificial e por vários outros canais, quem é que já tinha escrito uma coisa semelhante para poder mostrar o caso do filho para ver se essa pessoa não se interessaria em estudar o caso do filho dele. Só sei que ele chegou num estudioso internacional e o estudioso olhou aquilo e falou assim, eu vou me dedicar, eu vou começar a me dedicar. É mesmo. E descobriram um medicamento. Então, para mim, foi assim, e ele falou assim, eu mal escrevi inglês. Eu pedi ajuda para escrever, eu mal escrevi inglês. Mas ele não se curvou diante da... Porque quando é filho também, né, gente? A gente, enfim, o que a gente não faz por um filho? Tudo. Mas ele não viu barreiras. Ele falou, eu preciso disso, eu vou atrás, né? Então, que a gente não desista das coisas que realmente são importantes. E a gente tocar as pessoas é algo importante. Para a sociedade, para a nossa comunidade, para a gente ter um mundo mais justo, mais igualitário, melhor. Então, a gente, com as nossas funções aqui, a gente tem essa missão. Temos né? mesmo. Tudo que a gente vai fazer é que as pessoas sejam tocadas, sejam transformadas e veja que a riqueza está no outro, né? Da gente poder trabalhar junto, da gente poder evoluir como sociedade juntos, né? Então, acho que é isso. A gente nem vai falar, se vai sobrar recado. Já tá dado. Já tá dado. Maravilhosa. Eu não esperava menos de você, tá, Paty? Só vou te falar isso. Vocês não têm noção, gente, a honra que é ter essa sumidade na nossa frente. Porque é isso tudo que vocês perceberam aqui, Paty. Muito obrigada. Realmente foi uma conversa extremamente agregadora, que a gente tem certeza que vai chegar em muitas pessoas e que se chegue em uma e fizer diferença em uma, a gente já tá valendo. É isso. É sobre isso que a gente tem falado, né? Não é a quantidade, mas é ali, né? No refinamento, é chegar onde tem que chegar. Obrigada, viu, Paty? Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada. A gente se vê em breve num briefing, se Deus quiser. Deus quiser. Amém. Não, aquela proposta que eu falei vai fechar. Amém. Com algum recado que eu vou me despedir. Vou fazer assim, performance aqui. Obrigado, Paty. Obrigada a vocês. Gente, muito obrigada. Eu realmente espero que vocês aproveitem muito tudo isso que tem aqui, que é extremamente importante, é valioso, valiosíssimo. E se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, lembre-se que aqui é a Arcsy,
faz parte da nossa plataforma de educação de arquitetura cenográfica. O podcast é uma forma de mostrar a potência desse nosso ecossistema, Sim. todos os envolvidos. Se inscreva no nosso canal, deixa aqui seu comentário, compartilha, ativa a notificação e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau. Tchau. Valeu, Paty!